Um processo judicial envolvendo a Prefeitura de Garopaba e a concessionária responsável pelo transporte coletivo do município tem deixado a população preocupada, já que o serviço pode parar. Para ouvir os usuários, nossa equipe embarcou no ônibus do Expresso Garopaba e ouviu a população que pede algumas melhorias. O transporte público é um desafio para quase todos os municípios do Brasil. Custear o serviço é um grande dilema das concessionárias e dos municípios. Em Garopaba, apesar de ser uma cidade pequena, a situação não é diferente. Como se não bastasse as dificuldades, outro problema preocupa os usuários. É que uma ação judicial entre a empresa Expresso Garopaba e a Prefeitura pode paralisar o serviço. Mas como será que está o transporte coletivo? Para saber mesmo, só ouvindo os usuários. E é isso que a nossa equipe fez. Só que eu acho, que eu vou te falar a verdade, que o horário no sábado, o transporte não é assim, a gente precisava ter mais, entendesse? Nós embarcamos no ônibus. Nosso primeiro itinerário foi com destino ao bairro Campo Duna, na região sul do município. Pegamos o horário das 4 horas da tarde. Dentro do ônibus, conversamos com vários passageiros e a reclamação mais comum é a falta de horários, principalmente nos finais de semana. Eu utilizo todos os dias, né, inclusive finais de semana, e eu acho que está meio precário. Eu precisaria ter mais horários, tá? A qualidade dos ônibus não está 100%. Poderia ter bem mais ônibus também, né? Agora, como está vindo a temporada, vai aumentar bastante o fluxo, então seria mais interessante, né? Horários e ônibus novos. É de segunda a sábado que eu pego 2 vezes por dia para ir trabalhar e para voltar. É muito cheio o ônibus no horário da volta. Muito cheio, as pessoas em pé e na escada, porque não tem como ficar nem no corredor, muita gente mesmo. E poucos horários intermediários. Tem o horário de 7 da manhã para você ir trabalhar e para voltar, mas tipo à noite ou durante o meio da manhã é bem ruim os horários. Os horários é horrível. Cada corrida é 1 hora, né? Tem que esperar na parada, né? Às vezes chega atrasado no serviço, né? Domingo é tristeza. Sábado e domingo é o pior horário. E para quem depende dos ônibus nos finais de semana para trabalhar, tem que pedir para o chefe alterar o horário. Eu acho péssimo, né? Principalmente no fim de semana, que eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que pegar o serviço às 7 ou no domingo e pego às 8, porque o primeiro ônibus é às 7h30 que eu pego. E no sábado também tem que vir para casa, tem que pedir para o chefe sair mais cedo, porque é só das 13h30 depois das 5h30. Então para mim fica ruim para nós, né, que soltamos esse horário. E durante a semana também, né? Mas o que eu acho muito estranho é no domingo, por exemplo, e sábado. Sábado praticamente diminui bastante as linhas, não tem horários. E no domingo praticamente não tem ônibus, né? Que para te chegar no serviço 7 horas da manhã, tu não tem ônibus. Chega sempre 8h15. Eu vou daqui da Encantada até ali, é pertinho, não dá nem 10 minutos, 15 minutos, né? Mas chega sempre 8 e pouco. 8h15, 8h20 não chega. Falta horário, que é tudo afastado um do outro. Mais ônibus, porque aí todo mundo vai muito cheio nos horários, mas fora isso é bom. Durante todo este trajeto feito pela nossa equipe, todos os passageiros permaneceram sentados, mas nem sempre é assim. Nesse momento é tranquilo, tem pouco, mas horário do meio-dia, depois das 5, que tem horário escolar, fica bem cheio. O horário das 6 também é cheio. E ao final da noite, o último ônibus também vem praticamente às vezes lotado, né? Pra mim tá ótimo, assim, ó, às vezes que vai meio cheio, né? Até às 6, às 8 da manhã às vezes tem mais cheio, mas faz parte. A gente vem todo dia, né? Usa todo dia, transporte todo dia, qualidade, assim, nada a reclamar. Então é isso, chegamos ao nosso primeiro destino, a nossa primeira parada aqui no Campo Duna. Chegamos aqui 4h45, o ônibus saiu lá de Garopaba às 4 horas, então é um trajeto de 45 minutos do centro até o Campo Duna. Agora a gente vai pegar um próximo ônibus, que é o ônibus do horário das 6, que o pessoal falou pra gente que normalmente esse horário costuma ser bem mais cheio, com inclusive algumas pessoas em pé nesse horário.
Este horário das 6 da tarde tem como destino o bairro Grama, na divisa com Imbituba. Durante o percurso, o veículo também entra no bairro Ressacada. E lá vamos nós de novo. Supernorte, vocês vão tudo amassado. Na segunda parada, após a nossa entrada no ponto da praça, já começam algumas pessoas a ficarem em pé. Olha, esse horário sim. Se eu venho esse horário é sempre cheio, sabe? Mas aí eu procuro vir 4 horas, aí legal, aí é bom. E esse horário é a saída do serviço do povo, né? O que tu acha que está faltando hoje no transporte público aqui em Garopaba? Os ônibus melhores, né? E mais horário, às vezes agora pro verão, tem os turistas, né? E o pessoal que trabalha, seria bom, né? Pego há pouco tempo o ônibus, não tenho muita experiência com ele, né? Mas pelo jeito esse horário é bem lotadinho. O correto teria que ter 2, né? Ou um maior. O verão é mais pesado, mais forte, né? Mais movimento, né? Nos ônibus. Então precisa de trabalhar com os horários, né? Que é esse horário das 5, né? Das 6, 6h20, que é o horário que vem mais carregado, né? O ônibus. Outro ponto levantado é a falta de linhas que conectam os bairros. Um exemplo é a comunidade da Serraria, que não tem transporte coletivo. São 2 quilômetros ali de caminhada, né? Sol e chuva, e é uma comunidade inteira que está crescendo e não é atendida pelo ônibus, não passa ali. E aí como é que o pessoal tem feito ali? Tem que caminhar e pegar esse transporte aqui. Então, para vir, por exemplo, do Campo Duna até ali, a gente paga R$ 4,70 e depois tem que caminhar mais 2 quilômetros, o que dá mais de meia hora, caminhando rápido. Então, assim, fica inviável para quem precisa cumprir horário. A gente quer usar o transporte público, né, que é mais sustentável, é mais ecológico, mas é difícil. Mais uma vez descemos no Campo Duna. Para cada trajeto, pagamos o valor de R$ 4,70. Então chegamos agora aqui no Campo Duna, fizemos o trajeto ônibus das 6h10, que deu a volta na Ressacada. Agora são 3 para as 7, quase 1 hora de viagem, e ficou comprovado que realmente, como o pessoal havia falado anteriormente, que esse horário, bastante gente em pé. Foi falado também nessa linha, principalmente a falta de opções de horários, tanto na primeira viagem que a gente fez, como nessa segunda. Questionamos a empresa Expresso Garopaba os motivos nos quais Garopaba hoje tem poucas opções de linhas de ônibus e poucos horários, sendo essas as principais reclamações que escutamos durante os trajetos. Quanto aos horários e itinerários, pelo contrato da concessão, a concedente, que no caso a prefeitura, ela que determina os horários e a quantidade de horários. Para mim ter qualquer tipo de mexida nos horários, eu tenho que informar a prefeitura e a prefeitura tem que me autorizar a que faça isso. Então, nós temos estrutura para colocar mais horários, mais itinerários, mas falta a vontade do poder público de querer fazer isso. Nesse imbróglio jurídico todo que nós estamos, né? A todo momento a empresa esteve e está aberta para tentar conciliar essa situação. Mas existe uma vontade do poder público. Várias decisões que o prefeito não vem cumprindo. A justificativa na redução dos horários nos finais de semana também estariam ligados ao que é exigido pelo contrato, que está há 3 anos vigente e tem mais 7 anos de duração, podendo ser estendido por mais 10 anos. Praticamente está engessado para fazer alguma coisa dentro disso daí. A redução de linhas nos finais de semana realmente acontece. E acontece pelo quadro de horários que a prefeitura manda nós cumprirmos. Então, como eu te falei, toda mudança, para acrescentar e para diminuir horários, a gente depende da prefeitura, para oferecer isso para o cidadão. Os horários de pico realmente existem grande fluxo de pessoas, os ônibus vão lotados, mas nós temos vários horários que vão, os horários das 18h10, é um horário que vai lotado de Garopaba para o Rosa, mas o retorno dele vem vazio. E assim nós temos os prejuízos na linha do Macacu, do Siriú, da Gamboa,
do Ferrugem fora da temporada. De acordo com o representante da empresa, hoje a concessionária não tem condições de aumentar a oferta de linhas, pois o atual contrato já está defasado em pelo menos 70%. Na prática, isso quer dizer que o atual contrato firmado em 2019 entre a Prefeitura e Expresso Garopaba prevê mais de 2.000 pessoas utilizando o transporte público por dia, sendo que pouco mais de 800 são usuários que fazem um pagamento integral da tarifa. O restante são estudantes e isentos de pagamento. No entanto, segundo o Cisenando, o número alcançado pela empresa hoje é de apenas 30%. Eu tenho que transportar 800 pessoas, eu estou transportando 300. Dentro uma coisa específica de Garopaba, as gratuidades são com pessoas de 60 anos. Então, a Prefeitura recebe recursos para pagar as gratuidades e não repassa para a empresa. A empresa de 6 anos para cá, ela tem 6 linhas, tinha 6 ônibus. Então hoje nós temos mais de 20 carros. Para o quê? Para poder ofertar mais horários, mais itinerários para a população de Garopaba. A qualquer momento, isso gera um risco muito grande, porque todo empresário visa o lucro e manter o seu negócio. E com esse déficit acontecendo mensalmente, diariamente, corre o risco de qualquer momento a gente paralisar, até pelas questões judiciais, que está existindo o descumprimento da via do Poder Executivo. No início deste ano, a Prefeitura de Garopaba e Expresso fizeram um acordo para sanar os prejuízos causados pelas paralisações da pandemia. No acordo ficou definido que o Executivo pagaria o valor de R$1,5 milhão de reais, em 3 parcelas de 500 mil. Além desse valor já pago, ficou determinado o pagamento de R$250 mil mensais em subsídios. A Expresso reclama da falta desses pagamentos para que possa prestar o serviço como está no contrato. A Prefeitura recorre dessa decisão. Tem uma concessão desde 2018, do município com a empresa Expresso Garopaba. Realmente, esses gargalos de linhas é um problema que está acontecendo na nossa concessão. Por isso, nós modificamos o fiscal do contrato, que está fiscalizando as linhas, para a gente poder ter esses dados e poder reivindicar novos horários. Que, na verdade, o nosso município cresceu muito, Então, hoje, a concessão de transporte público engloba 4 linhas, Ambrósio, Capão, a Sul, que é o Campo Duna, e o Norte. Então, nós precisamos modificar para outros bairros, fazer novos itinerários, novas linhas, para que a gente possa realmente daí ter a população toda atendida pelo transporte público. Essas e outras reclamações feitas pela concessionária fazem parte também da denúncia que foi acatada semana passada, na qual foi criada uma comissão processante na Câmara de Vereadores para investigar todo este processo. De acordo com a empresa, as tarifas aplicadas hoje são com valores de 2020 e a última vez que foi atualizada foi por meio de determinação judicial. Atualmente, os cálculos feitos pela Expresso e também pela Profuse, empresa contratada pela Prefeitura, estipulam um prejuízo mensal em torno de R$300 mil. Sendo assim, caso seja feito o pagamento dos subsídios, apenas seriam mantidos os horários de ônibus realizados hoje, sem acréscimo de novos itinerários. Então, o subsídio de R$250 mil mais a bilhetagem completaria o valor que a própria Profuse constatou que é para manutenção do transporte público de Garopaba. Dentro disso, a gente consegue fazer uma renovação de frota, colocar o sistema de bilhetagem eletrônica e manter um serviço de maior qualidade. Hoje tem um procedimento judicial que está em andamento. Nós acreditamos que a curto prazo a gente já possa definir os novos parâmetros e as novas diretrizes do transporte da cidade. Na verdade, a concessão dá muitos direitos também para a pressionária, que é a questão dos valores que ele deve receber diário e mensal, que não está batendo segundo as planilhas que ele relata. Então, isso é uma cobrança judicial que está em andamento e assim que tiver qualquer decisão, a gente vai cumprir.